Meus amados, hoje nós vamos continuar a nossa série, que começou com a proposta de ter apenas 2 mensagens, mas já foi mudado de ideia. Então nós vamos continuar a nossa série, que tem como título Santificação, a obra de Deus em minha vida. E nós vamos ler o nosso texto inspirativo dessa série, que é Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6, que diz o seguinte: pois estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar nesse instante. Feche seus olhos, converse com Deus, peça a Ele por você, para que Deus abra sua mente, seu coração. Peça a Ele por mim, que Ele tenha misericórdia de mim, me use como instrumento para falar contigo e edificar a sua vida nesta noite. Fale com Deus nesse instante. Deus amado, em nome de Jesus, eu quero humildemente entrar na tua presença e pedir, Deus, misericórdia. Deus, tu sabes que de mim mesmo eu não tenho nada a falar para essas pessoas que estão aqui. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor me use como instrumento e apenas como instrumento. Deus, não permita que as minhas imperfeições, que os meus erros, que as minhas falhas sejam um obstáculo, Senhor Deus, para aquilo que o Senhor quer falar nesta noite com cada pessoa que está neste lugar. Deus, em nome de Jesus, eu te peço por cada pessoa nesse auditório, que o teu Espírito Santo esteja preparando, abrindo a mente, abrindo os corações para que possam receber e entender e posteriormente viver aquilo que vai ser ministrado aqui. Em nome de Jesus e pela autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos toda a ação do inimigo neste lugar, todo o intento de roubar as sementes que serão semeadas nessas vidas nesta noite, está repreendido agora em nome de Jesus. E em nome de Jesus também que consagramos todo esse tempo e tudo que iremos falar aqui ao Senhor, e damos toda a liberdade ao Espírito Santo para falar conosco. Deus, fala conosco aquilo que o Senhor quiser falar. É em nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então, santificação, a obra de Deus em minha vida. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Vamos ler de novo para pegar um embalo. O apóstolo Paulo diz o seguinte: pois estou certo de que Deus, que começou este bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Se possível, puder me dar um pouquinho mais de retorno, eu agradeço. Se não, vou ficar agradecido do mesmo jeito. Meus amados, como eu tenho falado aqui domingo após domingo, a obra de Deus em sua vida e na minha vida, na nossa vida, ela não foi concluída no dia que você se converteu. Ela não foi concluída no dia que você entregou sua vida a Jesus e o recebeu como Senhor. Não foi concluída no dia que você nasceu de novo. Assim como a vida de uma criança, de um bebê que nasce, não acabou ali. Ela apenas começou ali. Então, quando você nasceu de novo, nasceu do Espírito, como Jesus diz, que é a conversão, a obra de Deus, o que Ele quer fazer na sua vida não acabou ali. É dia de festa, sim, é o passo mais importante, sim, mas ali é o marco de um início de uma grande obra que Deus quer fazer na sua vida. Então a obra de Deus não é concluída com o seu novo nascimento, mas ela se inicia no seu novo nascimento, e essa obra de Deus ela vai durar a sua vida toda. O apóstolo Paulo diz que a boa obra que ele está fazendo na sua vida, ele irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então tem data marcada para essa obra que Deus está fazendo na sua vida ser concluída. E ele diz que é o dia de Cristo Jesus. E que dia é esse? A primeira forma de entendermos o dia de Cristo Jesus é o dia da segunda vinda de Jesus. A outra forma de entendermos o dia de Cristo Jesus é o dia em que você se encontrará com Cristo Jesus. Porque pode ser que você não testemunhe a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, mas com certeza você vai morrer e vai encontrar-se com o seu Senhor. Então até esse dia,
a obra de Deus na sua vida será concluída, a obra de santificação, de transformação. Então, entenda, a obra de santificação, de transformação de Deus na sua vida vai durar a sua vida toda. As grandes obras, elas não ficam prontas da noite para o dia, você sabe bem disso. As grandes obras, elas são difíceis, elas são vagarosas e demandam muito tempo, e todas elas acontecem através de um processo. Cava-se o alicerce, depois se faz as bases, constrói as paredes. Então toda grande obra, ela demanda muito tempo, ela é vagarosa. As obras que são rápidas, elas são obras pequenas. É por isso que a obra de Deus na sua vida não é rápida, porque é uma grande obra. Tem muita coisa para ser transformada na nossa vida, porque qual é o objetivo de Deus com essas transformações? É nos tornar pessoas semelhantes a Cristo, é que cresçamos e nos tornemos pessoas semelhantes a Jesus, é que sejamos santos como Ele é santo. Então tem muito trabalho para acontecer na nossa vida, é uma grande obra que vai durar muito e muito tempo. As pequenas obras são rápidas, mas as grandes obras demoram muito tempo. Entenda uma coisa, Deus não está fazendo um puxadinho na sua vida para Ele terminar em uma semana, Ele está construindo uma grande obra. Mas eu gostaria de começar lembrando o seguinte: não é só o tempo e apenas o tempo que vai fazer você crescer automaticamente. Então você entregou sua vida a Jesus, o recebeu como Senhor da sua vida, tornou-se discípulo dele, então é só esperar tranquilamente o tempo passar e automaticamente você vai crescer, certo? Errado. Não é o tempo que faz você crescer, mas o processo para o crescimento leva tempo. Mas o tempo em si não faz ninguém crescer, o tempo em si não amadurece ninguém, o tempo em si não transforma caráter de ninguém. Se o tempo, pelo tempo, transformasse o caráter das pessoas, não existiria nenhum idoso mau caráter. Se o tempo pelo tempo transformasse o caráter das pessoas, não existia ninguém de cabelo branco mentindo, roubando, defraudando, sendo desonesto, porque o tempo teria tornado aquela pessoa uma pessoa melhor. Mas a verdade não é essa. A verdade é que o tempo, só pelo tempo, não resolve nada. Essa semana eu estava atendendo um representante, um fornecedor lá no Colégio Batista, e aconteceu algo interessante. Ele já é um senhor de 70 anos, apesar de não parecer ter 70 anos. Mas aí eu estava fazendo algumas perguntas sobre o produto que ele estava oferecendo, e ele diz: olha, pode acreditar que isso é verdade, um homem com esses cabelos brancos não ia mentir. Ele falou: um homem com esses cabelos brancos não ia mentir. Eu não fui grosseiro com ele, eu só sorri para ele e só pensei, eu digo, eu não confio só porque tem cabelo branco. Há um tempo atrás eu li uma frase, não lembro mais onde eu li, por isso que eu não vou dar os créditos, mas não é minha, mas a frase é a seguinte: os canalhas também envelhecem. Não é o caso daquele vendedor, mas me fez lembrar isso, que não, o fato de ter cabelo branco, ou seja, o fato de ter passado muito tempo, não é uma garantia que você se tornou uma pessoa melhor. Pelo contrário, se você não estiver aliançado com Deus e num processo de santificação, o tempo pode tornar você uma pessoa pior. As nossas falhas de caráter, normalmente elas ficam cada vez mais evidentes à medida que nós envelhecemos. Se você é ranzinza, quanto mais velho você fica, mais ranzinza você é. Então não é o tempo pelo tempo, e nós sabemos bem disso. Nós estamos vivendo uma realidade no Brasil, que toda hora está aparecendo corruptos na televisão. Aí os que estão sendo presos pela Operação Lava Jato, praticamente a maioria esmagadora dos homens no Brasil hoje, que estão sendo presos por corrupção, por lavagem de dinheiro, por propina, por um monte de roubalheira, são homens de cabelos brancos. Se o tempo pelo tempo transformasse caráter, então nós não estaríamos vendo o que nós estamos vendo. Então não é só esperar que vou mudar, não. Você tem que se envolver no processo, é o que nós temos falado até agora. O processo de santificação é diferente da salvação. A salvação acontece instantaneamente, no mesmo dia que você entregou sua vida a Jesus, e de uma vez por todas. A justificação também aconteceu no exato momento. Você foi tornado justo pelo sangue de Jesus, e naquela hora, pronto, sem nenhuma participação tua,
apenas pelo mérito de Cristo na cruz. Agora a santificação não. A santificação é uma obra de Deus em minha vida, mas Ele exige cooperação. A minha parte é a menor, a dele é a principal, mas Ele exige que eu participe. Então, para que haja santificação, para que haja transformação, eu preciso cooperar com Deus nesse processo que vai durar a minha vida inteira. Então, qual deve ser a minha atitude como cooperador de Deus nesse processo de santificação? Olha só o que eu tenho para compartilhar com você. No próximo slide aí. Essa deve ser a nossa atitude. A nossa atitude de cooperação é muito mais no sentido de permitir, de buscar. Olha só, a nossa atitude deve ser essa: submeto-me voluntariamente a todas as mudanças que Deus deseja fazer em minha vida e humildemente peço a Ele que remova os meus defeitos de caráter. Na verdade, a maior cooperação que nós fazemos é não atrapalhando, é não nos apegando, porque Deus só vai retirar da sua vida aquilo que você entregar a Ele. Ele só vai retirar de você o pecado, os vícios, os defeitos, que você abrir mão deles e você confessar e você disser: tira isso de mim, e você cooperar sendo rendido diante dele. Então essa é a nossa principal atitude de cooperação: nos entregar voluntariamente, nos submeter voluntariamente a todas as mudanças que Deus quer fazer na minha vida e pedir a Ele que remova os meus defeitos de caráter. Na mensagem de hoje, eu quero compartilhar 3 coisas importantes. Temos 3 objetivos. O primeiro, nós vamos descobrir de onde é que vêm os nossos defeitos de caráter. De onde vieram os meus defeitos de caráter, ou a maioria dos meus defeitos de caráter? Depois vamos descobrir por que é tão difícil nos livrarmos dos nossos defeitos de caráter. E depois descobriremos como podemos cooperar com Deus na mudança do nosso caráter. Santificação é basicamente mudança de caráter. Os meus defeitos são defeitos de caráter. Então eu tenho que saber de onde eles vieram, esses defeitos, por que é tão difícil me libertar desses defeitos e como cooperar com Deus na mudança do meu caráter. Então vamos para a primeira pergunta de hoje: de onde vieram os meus defeitos de caráter? De onde vieram os meus defeitos de caráter? E você já pode completar aí no seu esboço. Pega o esboço, pega a caneta e complete. Parte dos meus defeitos de caráter vieram de fontes hereditárias. Não são todos, alguns mais do que outros, mas parte dos meus defeitos de caráter vieram de fontes hereditárias. Começa pelo pecado que foi lá em Adão. A partir dali eu tenho uma semente do pecado, isso já é hereditário por ser descendente de Adão. Mas também existem as falhas de caráter que são hereditárias dos nossos pais. Verdade, o seu pai e a sua mãe contribuíram ativamente para que você tivesse alguns dos seus defeitos de caráter. Alguns mais do que outros, claro, involuntariamente. Não era intenção deles transmitir a você os defeitos dele, mas involuntariamente eles terminam transmitindo para os filhos as suas fraquezas. Às vezes transmitem pelo exemplo seus vícios, seus traumas, seus medos e seus valores, que às vezes não são valores de acordo com a palavra de Deus. Então parte dos nossos defeitos de caráter são de fonte hereditária. Nós aprendemos aonde? Na nossa própria casa. Muito mais pelo exemplo prático do que pelo ensino teórico. Ou seja, quem os nossos pais foram, como eles agiram, como eles se comportaram, como eles viveram, nos marcaram muito mais do que aquilo que eles falaram. Como eu vi o meu pai e a minha mãe proceder, me marcaram muito mais do que aquelas coisas que eles falaram. Até porque se fala e não vive, não tem muito peso. Então, é muito comum que alguns dos nossos defeitos de caráter, das nossas falhas,
sejam de origem hereditária, ou seja, tenhamos aprendido dentro da nossa casa, porque a maior parte do nosso caráter foi formada onde? Na nossa própria casa, dentro da nossa família. Então, vez por outra, a gente vê coisas desse tipo. Por exemplo, é muito comum, não é uma regra, tá? Mas é muito comum que, por exemplo, homens infiéis muitas vezes tiveram um pai infiel. É o que os psicólogos chamam de síndrome da imitação. Ele odiava o pai dele porque traía a mãe dele. Talvez ele até deixou de falar com o pai dele, porque o pai dele traía a mãe dele. Mas quando ele casou ou quando ele namorou, ele fez a mesma coisa com a sua noiva ou com a sua esposa. Então é muito comum que homens infiéis tenham tido pais infiéis. Ou seja, aquela falha de caráter foi aprendido pelo exemplo que ele teve na sua casa. É comum que uma criança que cresce com a família, com pais ignorantes, barraqueiros, confuseiros, cresça e tenha a mesma tendência de ser bagunceiro, briguento, confuseiro. Então, infidelidade, autoritarismo, grosseria, obscenidade, alcoolismo, mentira, complexo de inferioridade e outras coisas mais são defeitos de caráter que muitas vezes nós adquirimos pela influência dos nossos pais e dos nossos familiares, das pessoas que viveram conosco no nosso lar. Então, parte dos nossos defeitos de caráter foram herdados de forma hereditária. Aquilo que vimos acontecendo durante toda a nossa infância e parte da nossa juventude, nós terminamos voluntariamente ou involuntariamente reproduzindo. Agora, atenção. Você diz, então pronto, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, eu estou absolvido. Não, calma. Atenção, o fato de ser hereditário explica algumas das suas falhas de caráter, mas não justifica as suas falhas de caráter. Uma coisa é eu entender onde eu adquiri um defeito, outra coisa é o fato de eu ter entendido onde adquiri, pronto, então me justifica de todos os meus erros? Não, errado. Então eu posso ter herdado do meu pai um temperamento explosivo, ok? Isso explica a maneira estúpida com que eu trato as pessoas, mas isso não justifica esse tipo de atitude. Só explica, mas não justifica, não absolve você. Você pode ter herdado do seu pai a tendência de ser preguiçoso, por exemplo. Isso explica, mas isso não justifica você se tornar um vagabundo. Você pode ter herdado dos seus pais um organismo fraco, tendencioso ao vício, por exemplo. Isso explica, mas não justifica você ter se tornado um viciado, um alcoólatra, um maconheiro. Entenda, quando a gente vê a origem, isso apenas explica, ajuda você a entender, mas não absolve você, porque você é responsável pelos seus próprios atos. Não justifica. E por que não justifica? Porque da mesma forma que eu posso ter adquirido algumas falhas de caráter, ter herdado dos meus pais, da minha família, algumas falhas de caráter, a Bíblia também diz lá no seu início que eu herdei de Deus algo muito mais precioso, que é a semelhança com Ele. E nessa semelhança com Ele vem a capacidade de raciocinar, vem a capacidade de decidir, vem a capacidade de me comunicar com Deus, vem a capacidade de conhecer a Deus e a capacidade de ser restaurado por Deus. Então, eu herdei alguns defeitos hereditários dos meus pais? Sim, mas e a semelhança com Deus que eu herdei? E a minha capacidade de me relacionar com Deus e ser transformado por Ele, que eu herdei? Por que eu não uso isso? Por que eu só uso a parte ruim que eu adquiri de forma hereditária? E por que você também não usa, muitas vezes, o teu pai também te ensinou a parte de se relacionar com Deus, mas essa parte você não quis aprender, você só aprendeu a parte ruim. O apóstolo Paulo diz
lá em Romanos 1, quando ele fala do estado miserável que o homem se encontra, mergulhado no pecado, completamente depravado no pecado, e ele diz uma coisa, ele diz: todos os homens são indesculpáveis. Olha o que diz Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20. Ele diz: pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, entre os homens, aqueles que estão depravados no pecado, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, ou seja, as qualidades invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. E aí ele diz: de forma que tais homens são indesculpáveis. O que Paulo está dizendo é: você não conhece a Deus, você não se relaciona a Deus, você não é transformado pelo poder de Deus, se você não quiser. Paulo está dizendo, não vem com essa desculpa de que não conheceu a Deus, porque Paulo está dizendo, apenas olhando para a natureza, para o que Deus criou, ele já está manifestado e você pode ver claramente que ele existe. Ele diz: por isso, esses homens que vivem na depravação do pecado, que é o assunto de Romanos 1, ele está dizendo, todos vocês são indesculpáveis, não tem desculpa. Então quem vive depravado no pecado pode dizer: mas o meu pai, foi por causa da minha mãe, foi porque eu fui abandonado. E Paulo está dizendo: mas por que você não conheceu a Deus? Porque sendo manifesto a existência de um Criador, você não se aproximou dele. Por que você não o buscou? Ele está dizendo: você é indesculpável. Então a fonte de parte dos nossos defeitos é hereditária. Sim, isso explica, mas não justifica, não nos absolve, porque também herdamos de Deus a semelhança com Ele. Vamos adiante. De onde vieram os meus defeitos de caráter? Número 2. Parte dos meus defeitos de caráter são resultado das minhas escolhas. É a continuação do primeiro. Parte dos meus defeitos de caráter são resultado das minhas escolhas. Você pode ter herdado alguma tendência dos seus pais, até mesmo genética, mas você escolheu viver da forma que você vive e fazer o que você faz. Defeitos de caráter, todos eles são uma espécie de vício. Olha o que eu estou te falando. Defeito de caráter é uma espécie de vício. O que é vício? É aquela coisa que você não consegue parar de fazer. Você luta, mas você volta a fazer de novo. Defeito de caráter, falhas de caráter são espécies de vício, porque se não fosse vício, se nós não fôssemos dominados por essas falhas de caráter, então simplesmente nós deixaríamos de ter, como num passe de mágica. Eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais pensar isso. Mas você sabe que não é assim que acontece. Você volta a fazer de novo. Você não consegue se libertar, aquilo domina você. Todos nós somos farinha do mesmo saco. Todos nós somos viciados em alguma coisa. Alguns são viciados em grosseria. Ele é viciado nesse negócio, ele tenta não ser grosso, mas ele escapou um pouquinho, ele já está agindo com grosseria. Está sendo estúpido com as pessoas. Tem outros que são viciados em infidelidade. Viciados, porque eles tentam ser fiéis, mas daqui a pouco eles são infiéis de novo. Tem outros que são viciados em pornografia. Outros são viciados em complexo de inferioridade. Ele sempre se sente o patinho feio, é o coitadinho, ele está sendo perseguido, ninguém gosta dele. Ele não consegue sair dessa. Outros são viciados em autoritarismo, em prepotência. Outros são viciados em fofoca. Gente, como tem gente viciado em fofoca, em fazer da vida alheia o seu assunto principal. Tem gente que é viciada em preconceito. Ele olha para alguém e já tece um julgamento. E ele tem que estar sempre fazendo um reparo, porque me enganei em relação a você, me enganei em relação a você, porque ele é viciado em preconceito. Ele já olha fazendo um julgamento. Esse aqui deve ser mau caráter. Não, esse cara deve ser muito chato. Não, aquele lá...
É viciado em preconceito, ele já faz um pré-conceito de alguém assim que vê. Outros são viciados em rebeldia, não conseguem respeitar nenhum tipo de autoridade. Outros são viciados na falta de pontualidade, não conseguem chegar na hora nunca. É um vício desgraçado. Outros são viciados no medo, na ansiedade. Uns são viciados em mentira. Eles mentem, mas mentem tanto que acabam acreditando nas mentiras que eles mesmos contam. Tem outros que são viciados em inveja. Não conseguem se libertar disso, não conseguem se alegrar com o bem do outro. Alguém comprou um carro, ele desce uma baba verde no canto da boca dele. Comprou uma casa, e ele diz: ah, que casa linda essa sua. E ele está doido que a casa caia em cima da cabeça da pessoa. Invejoso, é viciado nesse troço. Agora você sabe qual é o X da questão? Sabe por que nós somos viciados nessas coisas? Porque um dia nós escolhemos fazê-las ou senti-las uma primeira vez. E depois escolhemos uma segunda vez, e uma terceira vez, e fizemos de novo, e de novo, e de novo. E como nos vimos, estávamos entrelaçados por isso. Fizemos tanto isso, que isso tomou conta de nós. E agora nós não conseguimos mais nos libertar. Mas tudo começou porque escolhemos julgar, escolhemos invejar, escolhemos fofocar, e depois escolhemos de novo, escolhemos outra vez, até que chegou um ponto que nós não podemos mais escolher, estávamos viciados. E aí não conseguimos parar de fazer. Falhas de caráter, todas elas são uma espécie de vício, um mau hábito. Hábito é aquilo que você já faz sem pensar, naturalmente você faz, porque você escolheu uma vez e depois escolheu de novo e acabou enrolado por isso. Então, grande parte dos nossos defeitos, dos defeitos de caráter que temos, são porque escolhemos tê-los, são parte de nossas próprias escolhas. A próxima pergunta agora é a seguinte: por que é tão difícil nos livrarmos dos nossos defeitos de caráter? Por que é tão difícil me livrar dos meus defeitos de caráter? Anote aí no seu esboço. Primeira razão porque é tão difícil me livrar dos meus defeitos de caráter: porque já faz muito tempo que eu os tenho. É por isso que é difícil. Porque já faz tempo que eu tenho esses defeitos. Você não adquiriu esses defeitos de caráter, essas falhas de caráter, da noite para o dia. Você não foi dormir completamente íntegro e acordou corrompido. Essas falhas de caráter não tomaram conta de você da noite para o dia. Levaram anos, talvez levaram décadas, talvez a sua vida inteira até agora. E é por isso que também você não vai perder ou se livrar dessas falhas de caráter da noite para o dia, porque você não as adquiriu da noite para o dia. Já faz tanto tempo que você tem essas falhas de caráter, que você já se acostumou com elas, você já se sente confortável com elas, já está acostumado. É como um par de sapatos velhos. Isso serve mais para os homens, né? Que as mulheres não têm muito esse negócio. Mas sabe aquele par de sapatos velhos que já se moldou ao seu pé? Ele está velho, está arranhado, furado. Você tem vergonha dele, mas dá uma pena jogar ele fora. Por que dá pena? Porque eles são tão confortáveis, são tão macios. E quando você pensa num sapato novo, aquele negócio duro que vai causar calo no seu pé, dá um desânimo de trocar de sapato. Tão bom aquele sapatinho antigo que eu tinha, rapaz. Passava na água, a água entrava no sapato. Mas o bichinho era tão confortável. Assim são os nossos defeitos de caráter, as nossas falhas de caráter. Já faz tanto tempo que nós os temos, que nós estamos confortáveis com eles.
eles estão arruinando a nossa vida. Nós queremos jogá-los fora, mas não conseguimos, porque já nos sentimos confortáveis com eles. É muito mais confortável continuar vivendo, agindo e pensando como sempre fizemos, do que provocar mudança radical na nossa vida. Porque mudança é como sapato novo. Nós vamos ser bem mais bonitos, mas é desconfortável. Mudança causa desconforto, mudança causa dor. Por isso é tão difícil nos livrarmos dos nossos defeitos de caráter, porque já faz tanto tempo que os temos, que estamos sentindo confortáveis com ele. E mexer nisso causa dor, causa desconforto, tira o nosso sossego. Então é melhor continuar com eles do jeito que estão. Por isso é tão difícil. Segunda razão porque é tão difícil nos livrarmos dos nossos defeitos de caráter, porque acho que eles já fazem parte da minha identidade. Já faz tanto tempo que eu tenho esses defeitos de caráter que já fazem parte da minha identidade. Eu sou assim mesmo. Já ouviu isso? Eu sou assim, não tem quem mude. Eu sou grosso mesmo. Não tem como mudar. Eu quero que você, aí no seu esboço, complete essa frase seguinte. Coloca aí. Complete essa frase aí. Rapidamente, sem pensar muito. Ser como eu é ser, e complete. Bote uma característica aí. Ser como eu é ser. Eu não vou pedir para você vir aqui dizer no microfone não. Pode escrever aí. Ser como eu é ser. Escreva logo. Cinco segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Quem escreveu, escreveu. Quem não escreveu, escreve em casa. É muito provável que você tenha colocado um defeito quando você escreveu isso aí. É muito provável que você tenha dito: ser como eu é ser. E aí você escreveu um defeito. Ser como eu é ser um viciado em trabalho. Ser como eu é ser um medroso. Ser como eu é ser um fraco. Ser como eu é ser um fofoqueiro. É muito provável que você tenha colocado um defeito aí. Por quê? Porque esse é o problema. Nós temos há tanto tempo esses defeitos. Gente, não é para você ficar compartilhando o que você botou não. Você tem esse defeito há tanto tempo que você começa a achar que esse defeito faz parte da sua identidade. Mesmo que você não tenha colocado isso agora, mas existem alguns defeitos em você que você já tem esse defeito há tanto tempo que já começa você a achar que ele faz parte da sua identidade. É como se você começasse a achar, mesmo que inconscientemente, que se você deixar de ter aquele defeito, é como se você parasse de ser você mesmo. Aquilo faz parte de você. Você é aquilo. E você começa a confundir defeito com identidade. E você começa a achar que o defeito que você tem há tanto tempo faz parte da sua identidade, mas não faz, é mentira do diabo. Suas falhas de caráter, seus defeitos, elas não fazem parte da sua identidade. Elas não fazem parte do projeto de Deus para você, da ideia original de Deus para você. Não! As suas falhas de caráter, os seus defeitos, os seus pecados, eles são arranhões que você foi acumulando ao longo da sua vida. São como sujeira que foi grudando em você, assim como acontece com o casco de um navio. Depois de uns anos, muita coisa vai grudando no casco do navio, aquilo fica uma crosta enorme e tem que levar ele para um estaleiro para fazer uma raspagem. Aquilo não pertence a ele, aquilo foi acumulando ao longo de anos. Então as suas falhas de caráter, os seus pecados, os seus defeitos, eles não fazem parte da sua identidade. Eles não são você. Isso foi arranhões que você adquiriu ao longo da vida por causa da influência do pecado. Mas a proposta de Deus na santificação é retirar esses arranhões,
é limpar você, é levar você para o estaleiro, para tirar, remover toda essa crosta de pecado, de maus hábitos, de vícios, de falhas, que o pecado grudou em você ao longo da sua vida. Não confunda sua identidade com o pecado, com falhas de caráter. Elas não fazem parte do projeto de Deus para você. Amém? Terceira razão, porque é tão difícil nos livrarmos dos nossos defeitos de caráter, porque eles trazem algumas recompensas. Complete aí. Os nossos defeitos de caráter, nossas falhas, os pecados que nós cometemos, os nossos maus hábitos, nossos vícios, todos eles, talvez você não tenha pensado nisso, mas todos eles trazem algum tipo de recompensa. E é por isso mesmo que nós continuamos a tê-los, porque todos eles têm algum tipo de recompensa. Por exemplo, se a sua falha, se o seu pecado tem relação com vícios, por exemplo, qual a recompensa no vício? Seja ele o álcool, seja ele as drogas, qual a recompensa nos vícios? É que eles podem ser a forma que você usa para mascarar a sua dor, para fugir dos seus problemas, para se esconder das suas responsabilidades. É só o mundo começar a desabar na sua cabeça, o chão começar a subir dos seus pés, é você ter um problema, uma dificuldade, ser chamado à responsabilidade, você enche a cara, você usa drogas, você se entope de remédios, porque aquilo traz um brinde, aquilo traz uma recompensa. E qual é a recompensa? É a forma de você fugir temporariamente dos seus problemas. Então por que você tem dificuldade de se libertar dos vícios? Porque eles trazem um tipo de recompensa e você gosta desse tipo de recompensa que eles trazem para você. Se sua falha, por exemplo, é um complexo de inferioridade, você é o patinho feio, você é sempre o coitadinho, qual a recompensa disso? Sabe qual é a recompensa? Porque essa é a desculpa que você pode dar toda vez que você fracassa. Na escola você tirou nota baixa, é porque a professora me persegue. Você fracassa em alguma coisa, não, porque ninguém me ajudou, não, porque está todo mundo contra mim, não, porque ninguém gosta de mim. Por que você não se livra dessa inferioridade? Porque você gosta da recompensa. Ela é uma boa desculpa que você tem para dar cada vez que você falha, cada vez que você fracassa, você bota a culpa nos outros. O mundo inteiro está contra você, todo mundo está perseguindo você, é você que não consegue, mas você não se livra disso porque você gosta de se esconder atrás disso. Se a sua falha, por exemplo, é a fofoca, a calúnia, a mentira, qual a recompensa que isso traz? A recompensa é que você usa essas coisas para tirar do seu caminho as pessoas que você tem inveja. Aí você usa a fofoca, a mentira, a calúnia, para detonar com essas pessoas, para tirar elas do seu caminho, para destruir elas, e você não pode abrir mão dessa ferramenta que você tem. Se a sua falha de caráter, por exemplo, é falta de perdão, é acúmulo de mágoa, desejo de vingança, qual a recompensa disso? Você usa essa mágoa e você não libera perdão nunca. Por quê? Porque a recompensa que você tem é porque a sensação que você tem é que você está punindo as pessoas que erraram com você. E abrir mão desse defeito, que é o guardar a mágoa, vai estar liberando as pessoas que erraram com você. Isso é injusto, eu tenho que puni-las, então eu guardo mágoa, eu fico ferido, eu fico magoado, eu fico ressentido, eu fico irado e eu não abro mão disso. A minha recompensa é essa, é punir quem errou comigo através da minha mágoa. Se a sua falha de caráter é a agressividade, por exemplo, qual a vantagem nisso? Você usa a sua agressividade para controlar as pessoas. Porque todo mundo diz assim, não, é melhor você fazer, porque rapaz, ele vai dar bravo com você, não, ele vai chegar aqui brigando, é melhor você fazer logo. E você sabe que ser agressivo faz as pessoas darem o que você quer. Então você não pode abrir mão de ser grosso, você não pode abrir mão de ser agressivo, porque essa agressividade traz um benefício para você, faz com que você consiga controlar as pessoas no grito. E aí você pensa, se eu deixar de ser grosso, eu vou deixar de ter o controle. E aí você prefere continuar sendo grosso, porque você gosta do benefício que essa sua falha de caráter traz. Se a sua falha de caráter
é desonestidade, deslealdade. Qual a vantagem disso? Você usa isso para obter lucro indevido, para tirar vantagem de onde não deveria tirar. Se a sua falha de caráter é imoralidade, prostituição, infidelidade, fornicação, você não quer abrir mão disso, sabe por quê? Porque isso dá prazer para a sua carne. A recompensa que essa tua falha de caráter dá é prazer para a tua carne. E você não quer abrir mão dessa falha porque você gosta do prazer momentâneo que ela te dá. Então observe, por que é tão difícil nos livrarmos dos nossos defeitos de caráter? Porque todos eles trazem algum tipo de recompensa. É uma recompensa cebosa, mas nós gostamos dessa recompensa. E é por isso que é tão difícil. É por isso que a gente quer abrir mão sem querer querendo. Eu queria não ter isso, mas eu não queria perder isso. Eu queria não ter essa falha, mas eu não queria perder a recompensa que essa falha me dá. Essa é a principal razão porque é tão difícil nos livrarmos das nossas falhas de caráter. Elas trazem algum tipo de recompensa. Mas não se engane, toda recompensa que o pecado dá não vale a pena porque custa muito caro. O diabo é um vendedor mentiroso, sem escrúpulos. Você já fez negócio com um vendedor mentiroso? Você vai comprar uma caixa de som e um vendedor mentiroso, ele diz: rapaz, esse alto-falante é potente, tem 500 watts e não sei o que, a caixa... Aí você, rapaz, a caixa é boa, você leva para casa, quando liga, não funciona. Você pensou que estava uma vantagem enorme, mas chegou em casa, era tudo mentira, não funcionava. O diabo é esse tipo de mentiroso. Ele é um vendedor mentiroso. Ele diz: isso aqui é o máximo, isso aqui vai trazer recompensa, isso aqui vale a pena. Você se encanta e depois você se ferra. Não vale a pena. A conta sempre chega e é muito cara. Olha o tipo de vendedor que você está negociando quando você aceita essas propostas com essas vantagens. João 8, 44. Olha o que diz João 8, 44. Olha com o tipo de gente que você está lidando quando você aceita essas propostas. Vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo é tão profissional em mentir, é como o texto diz, ele fala do que lhe é próprio, não há verdade nele, ele é pai da mentira. Ele é tão profissional na mentira, que a Bíblia diz que ele enganou a terça parte dos anjos, e fez com que a terça parte dos anjos se voltassem contra Deus. Eles acreditaram na mentira de que poderiam tomar o trono de Deus. E você sabe o resultado. Eles pensaram que ia ter um tipo de recompensa e pagaram um preço muito alto. Qual foi o preço? Foram expulsos dos céus e ganharam de presente um lugar preparado só para eles, que depois vai ser compartilhado com quem quiser seguir o caminho deles, que foi o inferno que Jesus disse, preparado para o diabo e quem? E os seus anjos. O preço é caro, não vale a pena. A recompensa parece boa, mas não vale a pena. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. E isso não é de admirar, ainda falando sobre ele. Isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo como um anjo de luz. Olha como ele é um cabo de peia. Está dizendo que ele pode se disfarçar e ficar se parecendo com um anjo de luz. Para que ele faz isso? Para enganar. O diabo não é só um grande mentiroso, entenda, o diabo é o pai da mentira. E o pecado é a sua obra de arte da mentira. Sempre parece algo bom, sempre parece que é algo que vai trazer algum benefício, sempre tem algum tipo de recompensa,
mas no final você vai perder, você vai sofrer e você vai morrer. Ele se disfarça de anjo de luz, lindo, atraente, amigável, confiável, seguro, vantajoso. Mas no final, destruição, dor e morte de todos aqueles que o acompanham. O final dos seres humanos que acompanharem as suas mentiras será o mesmo dos anjos que acompanharam a sua mentira. Não vale a pena. Você lembra da ilustração que eu contei na primeira mensagem dessa série, 2 domingos atrás, do lixo embrulhado para presente? Daquele homem que pegou todo o lixo da casa dele, botou em caixas e enrolou com papel de presente, botou na mala do carro, abriu a mala do carro e deixou exposto lá aqueles pacotes lindíssimos de presente na praça, e rapidamente alguém chega e rouba aqueles presentes lindos e leva para casa. Imagina a decepção quando abriu aquele pacote lindíssimo, estava podre, era lixo. O pecado é assim, é lixo embrulhado para presente. Quando você leva pensando que é algo bonito, algo prazeroso, vantajoso, depois vai trazer dor, vai apodrecer a sua vida, a sua família e a sua casa. Não vale a pena. A conta sempre chega e o valor é sempre alto demais. Então entenda, por que é tão difícil me livrar dos meus defeitos de caráter? Porque ele sempre traz algum tipo de recompensa. Mas deixa eu abrir os seus olhos, essa recompensa é mentirosa, não vale a pena, o preço é muito caro. Por que é tão difícil nos livrarmos dos nossos defeitos de caráter? Número 4, porque Satanás nos desencoraja. Olha o infeliz de novo aí. Porque Satanás nos desencoraja. Satanás é a fonte dos nossos pensamentos negativos. Ele é o autor daquela frase que diz: isso nunca vai funcionar, você nunca vai ser capaz de fazer isso, você não pode mudar, você é assim mesmo. Muitos de vocês estão ouvindo essa série sobre santificação, e alguns de vocês já estão pensando: poxa, isso é muito bom, é disso que eu estou precisando. Eu realmente gostaria de me livrar desses meus vícios, desse meu ódio, dessa minha mágoa, dessa culpa, desses defeitos de caráter. Como eu gostaria de mudar, como eu gostaria de começar de novo, ser uma pessoa diferente. Já pensei, você está vibrando com isso, seu coração está ardendo por isso. Eu quero ser santo, eu quero ser separado, eu quero ser mais parecido com Jesus. Aí Satanás entra em cena e diz: quem você pensa que é? Quem é que você pensa que é? Você acha mesmo que você pode mudar? Pode esquecer, o pastor pode mudar, os outros irmãos podem mudar, mas você é um fraco, você não vai mudar nunca, desista. E sabe qual é a principal forma e meio que ele usa para dizer isso para você? Ele usa as pessoas que estão mais próximas a você, pessoas que amam você e que você as ama. Muitas vezes os seus familiares, os seus amigos, seu cônjuge, seus filhos, seus pais. Ele usa essas pessoas que representam muito para você, para dizer a você que você não vai conseguir. As pessoas que deveriam ajudá-lo nessa transformação, as pessoas que serão beneficiadas diretamente pela sua transformação, de repente elas são as primeiras a se levantar contra você quando você decide mudar de vida. Será que você já passou por isso? Eu vejo isso acontecer o tempo todo com as pessoas. Você decide mudar de vida, você decide fazer uma reforma, permitir que Deus faça uma reforma na sua vida, e aquelas pessoas que estão próximas a você, que deveriam ajudá-lo, que vão ser beneficiadas com a sua mudança, elas são as primeiras a se levantar contra você, elas criticam você, elas zombam de você, elas desdenham do seu propósito, elas brigam com você, ameaçam abandonar você. Isso não faz o menor sentido, mas é isso que acontece. Você precisa ter discernimento espiritual.
para perceber quando é o diabo que está falando através das pessoas, ou quando as pessoas estão sendo influenciadas por ele ao se levantarem contra você. Você tem que ter, e busque isso, discernimento espiritual. Olha o que aconteceu com Jesus e o seu discípulo Pedro. Marcos 8:33. Jesus dizia isso com toda clareza. Ele estava falando que era necessário que ele morresse, que ele desse a vida, tal. Ele estava explicando a sua missão. Jesus dizia isso com toda clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Pedro disse assim: Senhor, vem cá. Não, Senhor, acabe com essa conversa. Olha Pedro, ele chama Jesus, interrompe o ensino de Jesus, diz: vem cá. E começou a repreender Jesus. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: olha o que ele diz: sai da minha frente, Satanás. Jesus não disse: sai da minha frente, Pedro. Jesus teve o discernimento espiritual. Jesus reconheceu que o seu discípulo estava falando sob influência do diabo, porque era do diabo o interesse de que Jesus não pagasse pela dívida que é nossa. Jesus teve discernimento espiritual. Jesus identificou que não era próprio do Pedro aquilo, mas aquilo era influência de Satanás, que queria impedi-lo de cumprir a sua missão. Abra os olhos. Não faz nenhum sentido, por exemplo, uma esposa de um homem alcoólatra, beberrão, que vive bebendo cachaça, chega em casa bêbado, quebra tudo, bate nela, bate nos filhos, gasta o dinheiro da feira com cachaça, quando recebe pagamento vai para um bar, chega em casa, está liso. E aí esse homem uma hora escuta falar de Jesus, entrega a vida a Jesus, quer ir para a igreja, quer mudar de vida, e a mulher se levanta contra ele. Faz sentido isso? Não tem o menor sentido, porque não é ela. Ela em seu juízo normal não faria isso, não tem lógica. Ela vai ser a maior beneficiada da mudança dele, mas ela está cega e agindo sob influência do seu maior inimigo. E se ele não tiver discernimento espiritual, ele vai dizer: poxa, a minha mulher, que devia estar me ajudando, está me criticando, se levantando contra mim, então eu vou deixar esse lado. E aí o diabo festeja, conseguir destruir os dois de novo, volta a beber e bater nela de novo. Não faz nenhum sentido que o pai de um jovem delinquente, trabalhoso, que vive aprontando, vive dando dor de cabeça, vive dando preocupação para o pai, de repente o jovem conhece Jesus, entrega a vida a ele, quer vir para a igreja, quer mudar de vida, começa a fazer as coisas direito, e o pai diz que se ele não acabar com esse negócio de ser crente, vai expulsar ele de casa. Vejo isso o tempo todo. Ele diz: eu prefiro ter um filho bandido do que um filho crente. Já ouvi pai dizer assim: eu prefiro ter uma filha prostituta do que crente. Faz sentido um pai, em seu juízo normal, dizer uma coisa dessa? Não. Tem que ter discernimento espiritual para entender que ele está cego e está falando sob influência do maligno. Se o diabo usou Pedro, será que ele não pode usar qualquer pessoa? Influenciar qualquer pessoa? É só dar lugar. Imagina alguém que não conhece Jesus. Pedro conhecia e mesmo assim se deixou influenciar. Imagine quem não conhece. Tenha discernimento espiritual para reconhecer quando é o diabo que está falando através das pessoas, tentando desencorajar você. Ele vai fazer isso. Essa é uma das principais estratégias dele para impedir a sua transformação. Outra estratégia dele, sabe qual é? Para desencorajar você, é só você tomar uma decisão, dizer: eu vou mudar essa área da minha vida, eu vou permitir que Deus faça uma obra aqui, e ele vai começar a fazer que aconteça um monte de coisa errada com você, um monte de dificuldade. Você começa um processo de santificação, de transformação, e começa a dar tudo errado. E aí ele começa a dizer: está vendo isso tudo acontecendo? É por causa desse novo caminho que você está trilhando. Esse caminho não presta não. Só foi você entrar nesse negócio, está dando tudo errado.
Estou cansado de ver alguém vem, se arrepende, entrega a vida a Jesus, começa num processo, daqui a pouco a vida dele vira de cabeça para o ar. O casamento estava até mais ou menos, agora entrou em crise. Os filhos estão rebeldes, aí apareceu uma doença, e não sei o que, diz, pronto, esse negócio está errado, porque só foi eu começar esse processo, eu querer entregar minha vida a Deus, eu buscar a Deus, ir para a igreja, está tudo dando errado. Qual é a mentira? Mais uma vez a mentira é, se afaste disso aí e tudo volta a ser como antes. E quando ele se afasta, a tendência é voltar a ser como antes, porque é para enganar. É para enganar. Mas o que é que a Bíblia diz? Tiago 4,7. Olha o que diz Tiago 4,7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e o que acontece? Eu não ouvi. Ele fugirá de vocês. Sabe, quando você começa a trilhar o caminho que Deus quer que você trilhe, o diabo começa a perseguir você com mais frequência, com mais intensidade. E o que é que a Bíblia diz? Você tem que resistir a ele. Mas como é que eu resisto a ele? Se submetendo a Deus. E se você resistir a ele, o que acontece? Ele vai acabar fugindo de você. Então no início parece que piora, mas depois melhora. É só você resistir ao diabo. Submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir de você. Todo o início de uma nova caminhada, de um projeto de Deus na sua vida, o diabo chega com pressão. É só olhar para Jesus. Quando ele foi começar o ministério dele, ele teve um período exclusivo sendo tentado pelo diabo no deserto, e levou ele para o alto do templo, e mostrou ele o mundo todo, e mandou, e acusou ele, mandou ele transformar pedras em pães. O diabo usou o melhor repertório de tentação que ele tinha quando Jesus ia começar o ministério. Jesus rebateu como? Com a palavra de Deus, se submetendo a Deus. Depois o que é que o diabo faz? Foge. E o Espírito Santo vem servi-lo, os anjos vêm servi-lo. Resista, tenha discernimento espiritual. Ele vai tentar desencorajar você, ele vai tentar impedir você de ser transformado. A próxima pergunta agora é: como posso cooperar com Deus no processo de remoção dos meus defeitos de caráter? Então, como posso cooperar com Deus no processo de remoção dos meus defeitos de caráter? Eu já vi de onde eles vieram, a maioria, porque é tão difícil me livrar deles. Agora, como eu posso cooperar com Deus na remoção dos meus defeitos de caráter? Primeiro, complete aí: focando em mudar uma área de cada vez. Isso é uma boa estratégia, focando em mudar uma área de cada vez. Seja específico, é isso que eu quero dizer. Você não pode simplesmente chegar para Deus e fazer uma oração do tipo assim: Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa diferente. Isso é genérico demais, isso não funciona. Você tem que ser específico. Você precisa ser específico. Escolha a área, diga a Ele qual é a área que você tem que mudar. Por exemplo, Senhor, eu quero ser liberto da minha ansiedade. Me ensina a descansar em Ti, aumenta a minha fé. Seja específico. Onde é que você quer crescer? Onde é que está o seu problema? Onde é que está a sua falha? Ou então diga a Ele: Senhor, me liberta, eu quero ser liberto da minha preguiça. Eu abro mão dessa preguiça desgraçada. Seja específico: Senhor, eu quero ser liberto dessa ira, eu quero ser liberto desse complexo de inferioridade, eu quero ser livre da mágoa, eu quero ser liberto da imoralidade, da pornografia, da lascívia, eu quero ser liberto da ignorância, eu quero ser liberto da rebeldia, eu quero tirar isso da minha vida, arranca isso de mim. Seja específico. Qual a área? E o Espírito Santo já está dizendo a você, se você está buscando isso, ele já está dizendo faz tempo a você qual é a área que você tem que buscar de Deus. Então não chegue: Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor. Não, diga onde você está errando, diga quais são as suas falhas, diga o que é que você quer que Deus transforme e abra mão disso, confesse, arrependa-se.
Não é, Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Não, Senhor, perdoa porque eu menti. Senhor, me arrependo, me perdoa porque eu falei da vida alheia. Senhor, me arrependo porque eu traí. Seja específico. Então não fique generalizando tudo, não. Pelo menos uma área de cada vez, seja específico. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Segunda coisa, você pode fazer para cooperar com Deus, concentrando-me em uma vitória de cada vez. Concentre-se em uma vitória de cada vez. Eu falei um pouco disso semana passada. Quero falar mais sobre isso. Mateus 6,11. O trechinho da oração do Pai Nosso diz o quê? O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O pão nosso do mês todo, não. O pão nosso de cada dia. Esse texto não está falando de pão e somente de pão. Esse texto está falando da providência diária do Senhor, em todos os sentidos, na vida dos seus servos. Providência diária. Ele quer que nós dependamos dele diariamente, todos os dias. Dependência de Deus, provisão diária de Deus. Deus nos dá força suficiente para vencermos um dia em nossa vida. E nós não precisamos mais do que isso, porque ninguém vive 2 dias de uma vez só. Ele não vai dar forças a você para vencer uma semana. Ele não vai dar força para você vencer um mês, nem vencer um ano, nem para vencer a vida toda. Ele vai trabalhar em você um dia de cada vez, porque você só vive um dia de cada vez. Ele quer os seus servos numa dependência diária. Isso aqui foi no Novo Testamento, quando ele ensinou a orar o pão nosso de cada dia. Mas se você lembrar do Antigo Testamento, quando o povo estava no deserto e Deus resolveu alimentar o povo com maná, o pão que descia do céu, ele pôs uma lei. Ele disse: todos os dias eu vou mandar o maná do céu para alimentar vocês. Agora preste atenção, ele falou: ninguém pode juntar maná para outro dia. Não, você só junta o maná para um único dia, porque amanhã vocês têm que crer e depender que amanhã eu vou mandar de novo o sustento de vocês. Qual era a estratégia de Deus? Fazer com que o povo dependesse dele, que o povo buscasse ele todos os dias, que o povo estivesse ligado com ele. Por quê? Porque o coitadinho estava se sentindo sozinho? Não, porque ele sabe que o povo precisa estar em comunhão com ele para estar bem. O que aconteceu quando alguém desobedeceu e juntou maná para 2 dias, porque não creu que amanhã Deus mandaria? Criou bicho e apodreceu dentro de sua tenda, e Deus repreendeu. Dependência. Como é que Deus quer que os seus discípulos vivam? No Antigo Testamento, no Novo Testamento, dependência diária. O que é que Deus está dizendo? O que é que Jesus está dizendo? Dependa de Deus um dia de cada vez. Essa estratégia de Deus revelada por Jesus, um dia de cada vez. Olha só o que diz aqui Mateus 6,34. Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Olha que coisa incrível. Não se preocupem com o dia de amanhã. Hoje é o que importa. Para cada dia basta o seu próprio mal. Um dia de cada vez. Você acorda de manhã e você diz: Senhor, só por hoje me ajuda a manter a calma. Senhor, só por hoje me ajuda a ter pensamentos puros. Senhor, só por hoje me ajuda a não ficar remoendo aquela mágoa.
Então começa o dia, você entra diante de Deus e diz: Senhor, só por hoje, me livra disso, me capacita a vencer isso, só por hoje. Não precisa para amanhã, porque amanhã você vai depender de novo de Deus. Para cada dia, o seu mal. Essa estratégia de Deus revelada por Jesus também é a estratégia usada em grupos de recuperação de viciados no mundo inteiro, como por exemplo o AA, Alcoólicos Anônimos. Se alguém aqui já frequentou os Alcoólicos Anônimos, sabe disso. Essa estratégia, porque os Alcoólicos Anônimos surgiram a partir de uma pessoa cristã, depois se tornou um grupo sem fé, mas que lá tem o que eles chamam de poder superior. E quem é o poder superior para um cristão? É Deus. Mas essa estratégia é usada em grupos de recuperação no mundo inteiro. E o que eles pregam e vivem é estar limpo só por hoje, limpo por um dia. Eu lembro que alguns ministérios ligados à igreja, que trabalham com viciados, como Celebrando a Recuperação, eles dizem: limpo só por hoje, limpo por um dia só. Você só precisa estar limpo só por hoje, e amanhã de novo. Então todos os dias chegue diante do Senhor e diga: Senhor, só por hoje. E aí diga qual é a área, seja específico. Só por hoje, Senhor, me ajuda a me manter longe da pornografia. Senhor, só por hoje, me ajuda a não colocar os meus olhos na mulher alheia. Senhor, só por hoje, me ajuda a não ficar remoendo mágoa. Senhor, só por hoje, me ajuda a não ser estúpido com as pessoas que eu amo. Seja específico, e no final do dia celebre uma vitória de cada vez. Outra forma de cooperar com Deus, número 3, concentrando-me em fazer o bem e não em sentir-me bem. Concentrando-me em fazer o bem e não em sentir-me bem. Então o foco aqui não são as emoções, é a razão. Concentre-se em fazer a coisa certa e não em sentir-se bem. Não, é naquilo que você vai fazer, é a razão que tem que mandar e não a emoção. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Ele está dizendo: eu quero que vocês sejam dirigidos pelo Espírito de Deus, escutem a voz de Deus e não fiquem escutando a voz dos desejos de vocês. Temos que ser conduzidos pela razão de alguém que escuta a voz do Espírito Santo, que sabe o que Deus diz e vou fazer o que Ele diz que é para fazer, mesmo que eu não esteja sentindo vontade de fazer, mesmo que isso cause desconforto, mesmo que isso seja constrangedor, mesmo que isso traga prejuízo. Não quero saber como estou me sentindo, eu vou fazer o que tem que ser feito, vou fazer a coisa certa, vou ser guiado pela voz do Espírito Santo e não pelos meus desejos ou pelos meus sentimentos. Não espere sentir desejo de fazer a coisa certa, simplesmente faça a coisa certa, mesmo que se sinta desconfortável fazê-la. Se você for esperar sentir vontade de fazer a coisa certa para então fazer a coisa certa, dificilmente você vai fazer a coisa certa. Sabe por quê? O diabo vai se encarregar de que você nunca sinta essa vontade. É muito mais fácil você mudar os seus sentimentos através das suas ações, ou seja, você começa a fazer o que tem que ser feito e depois você começa a gostar daquilo, do que você esperar gostar para depois fazer. É mais fácil você mudar os seus sentimentos através das suas ações do que mudar as suas ações através dos seus sentimentos. Comece fazendo a coisa certa. Não se preocupe em se sentir bem, se preocupe em fazer o bem.
fazer o que é certo. Depois, os seus sentimentos seguirão as suas ações. Quer ver um exemplo? De repente você não está se sentindo muito amorosa com o seu marido, ou você não está se sentindo muito amoroso com a sua esposa. O que foi que aconteceu? Você começou a agir de forma não amorosa. Sabe, você não foi dormir, olhava assim para ele e os coraçõezinhos saíam. Tchiu, tchiu. Aí quando você acordou, você disse: que homem é esse? Detesto esse homem. Não foi assim, né? Você foi dormir morrendo de amor e já acordou chateada. Não. Você começou a agir sem amor, uma atitude aqui, outra atitude ali, e depois os seus sentimentos foram seguindo as suas ações. Faça o contrário agora. Comece a agir de forma amorosa, mesmo que você não sinta. Comece a fazer as coisas de forma amorosa. E sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco os seus sentimentos vão acompanhar as suas ações. É assim que funciona. Então não se preocupe em se sentir bem, se sentir confortável, sentir vontade. Não. Preocupe-se em fazer o bem, fazer o que é certo. No início, quando você começar a fazer a coisa certa, você vai se sentir anormal, você vai se sentir estranho, você vai se sentir desconfortável. É por isso que você deve se concentrar em fazer o bem, e não em se sentir bem, porque no início de um grande processo de transformação, no início de uma mudança, de uma grande mudança, ninguém se sente bem, ninguém se sente confortável, ninguém se sente confortável. Então, se você estiver concentrado em se sentir bem, você vai fugir da santificação. Concentre-se em fazer o que é certo, em obedecer. Depois, os seus sentimentos seguirão você. Meus amados, para concluir, eu quero dar só mais uma dica. Não está aí no seu esboço. Concentre-se no progresso e não na perfeição. Concentre-se de que está havendo crescimento, que você está andando. Não se concentre de que você ainda não conseguiu alcançar tudo que você queria. Concentre o seguinte: você está progredindo, você está crescendo, você está amadurecendo, você está se libertando. Concentre-se nisso. Ah, mas eu ainda não sou aquilo que eu queria ser. Não pense nisso agora. Concentre-se no progresso e não na perfeição. Você tem 30 problemas para resolver, você tem 30 falhas para resolver. Aí você buscou a Deus e resolveu um. Aí você diz assim: ainda faltam 29. Não faça isso com você mesmo. Sabe o que você faz? Glória a Deus, já resolvi o primeiro. Olha o que diz Filipenses 4:8. Firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, bom e direito. Pense nas coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus e alegrar-se com elas. Em outras versões diz: firme o seu pensamento naquilo que te traz esperança. Ou seja, naquilo que pode fazer você louvar a Deus. Então, se você ficar olhando, ainda faltam 29 defeitos para ser transformado, meu Deus, aí você vai louvar? Olhe, já consegui ter libertação em um problema, glória a Deus por isso. Agora vamos para o segundo. Não olhe, não firme só no que falta, celebre o que você já conseguiu. Então, concentre-se no progresso e não na perfeição, senão você vai ficar desanimado e vai terminar desistindo. Lembre-se, o caminho da santificação é uma decisão seguida de um processo, e não esqueça, um longo processo. Diga, longo processo. Não esquece disso. Não é da noite para o dia. Algumas pessoas, para finalizar, algumas pessoas ficam desencorajadas porque elas pensam que Deus as amará quando elas conseguirem ser completamente transformadas de todos os seus defeitos e falhas de caráter. Isso não é verdade. Deus não vai amar você só depois que você for transformado de tudo. Deus ama você agora.
Deus ama você do jeito que você está agora. E é justamente por amar você é que Ele quer conduzir você a um processo de santificação. Essa é a diferença do cristianismo, da verdade bíblica, para outras religiões pagãs. Nas outras religiões pagãs, também existe um caminho a ser percorrido em busca de uma perfeição. Só que nessas outras religiões dos falsos deuses, a divindade lá está no final do caminho, de braço cruzado, só dizendo assim: eu quero só ver se você vai conseguir chegar aqui. E você vai ralando para tentar conquistar o amor, a atenção e o cuidado daquela divindade, daquele Deus. No cristianismo não é assim. Imagine que esse corredor é o caminho da santificação. No cristianismo, Deus não está lá no final esperando você superar todos os seus defeitos e chegar lá perfeito, não. No cristianismo, Deus está aqui, no início do caminho. Ele ama você aqui, Ele recebe você do jeito que você está. Lembra que Jesus falou? Vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, venham até mim. Você está só o caco, está todo quebrado, está todo cheio de defeito. Jesus está dizendo: você está prontinho para vir até mim. Ele diz: venha a mim, eu vou aliviar você. E aí Ele pega na sua mão, Ele salva você, Ele justifica você, e Ele pega na sua mão e Ele vai trilhar esse caminho com você, e Ele vai aliviando você e tirando de você os fardos de pecado, de defeitos, de vícios. E quando chegar lá no final, que é o dia da sua morte, do seu encontro com Ele, de verdade, nas nuvens, nos céus, você vai estar completamente limpo. E Ele conduziu você até lá. Ele amou você aqui. Ele não vai amar você se você chegar lá. Ele amou você aqui. Deus ama você do jeito que você está. Uma frase de Max Lucado, ele diz: Deus ama você do jeito que você está. Por isso Ele se recusa, do jeito que você é, por isso Ele se recusa a deixá-lo como você está. Então o caminho de santificação começa com Deus aqui no início. Ele ama você aqui. Ele não vai amar você só depois que você mudar tudo. Não, é o amor dele que vai levar você a ser completamente restaurado. Amém? Que Deus nos abençoe. Fique em oração, meu querido. Eu quero falar com você que está aqui hoje, que ainda não é discípulo de Jesus. Isso que eu acabei de falar é uma verdade para você também. Você que ainda não se tornou discípulo de Jesus, você está aqui no início do caminho. Jesus está aqui e Ele está dizendo: se você está cansado, sobrecarregado, oprimido, sua vida está fora de controle, você admite isso, você admite que você não pode controlar a sua própria vida, você admite que você não pode controlar os seus defeitos, você admite que você não é capaz de mudar a si mesmo, você admite que você precisa de um poder maior do que a sua própria vontade apenas, você admite que você precisa do poder de Deus na sua vida para restaurar você, transformar você e te dar uma vida nova. Você admite isso? Você admite que é falho, que é pecador, que precisa da presença do Criador? Então Ele está aqui no início do caminho. Ele ama você e Ele convida você para trilhar esse caminho ao lado dele. Ele não vai amar você se você for transformado. Ele ama você agora e por isso Ele quer transformar você. O que você precisa para ser discípulo de Jesus? Tudo isso que eu falei: reconhecer que é pecador, reconhecer que precisa dele, estar disposto a se render a Ele, a recebê-lo como teu Senhor. Não é buscar Jesus para ser aquele que vai apenas resolver os teus problemas, mas aquele que vai governar a sua vida. Não é aquele apenas que vai aliviar a tua dor, mas aquele que vai ser o teu Senhor todos os dias. Em Apocalipse 3:20 ele diz para a igreja, mas serve para todo mundo. Ele diz: eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir essa porta, eu vou entrar, vou sentar à mesa com ele, vamos jantar juntos. Entenda, quem está batendo a porta é Jesus. Ele tomou a iniciativa, não foi você. Ele amou você primeiro. Você nem havia nascido, há 2000 anos atrás ele veio, morreu na cruz, pagando a dívida do teu pecado, para que hoje você pudesse ter acesso a Deus através dele. Porque a sua dívida foi quitada. Você só tem que se apropriar da quitação dessa dívida, recebendo Jesus como teu Senhor. Lá em João capítulo 1, versículo 12, diz que todo aquele que crê em Jesus e o receber em sua vida, ganha o direito de ser feito filho de Deus. Essa verdade é fantástica. O que é que alguém faz para se tornar filho de Deus? Crê em Jesus. Como? Crê que Ele é tudo o que Ele é, o Filho de Deus, aquele que morreu e ressuscitou, o meu Senhor. Crê em Jesus Cristo e recebê-lo, comprometer sua vida com Ele, tornar-se servo dEle, viver para obedecê-lo, para agradá-lo e para adorá-lo. Não basta só crer, você tem que receber, e assim você será feito filho de Deus. Você quer isso para a sua vida? Você quer entregar a sua vida a Jesus? Você quer recebê-lo em sua vida, abrir a porta para Ele, para que Ele seja o teu Senhor? Você quer trilhar esse caminho de santificação ao lado de Jesus? Se você quer isso para a sua vida, eu vou conduzir você em uma oração em que você vai entregar a sua vida a Ele. Você quer isso? Quer ser discípulo de Jesus? Essa oração não é para tornar você batista, tá? Essa oração é para tornar você discípulo de Jesus. Não é uma coisa religiosa, é uma coisa espiritual. Não tem a ver com religiosidade, tem a ver com relacionamento com Deus. O Espírito Santo trouxe você aqui hoje. Ele atraiu você aqui, porque Deus quer dizer que ama você. Ele ama você do jeito que você é, mas Ele quer dizer para você que Ele ama tanto você que Ele não quer permitir que você continue como você está. Ele quer transformar você, mas primeiro você precisa tê-lo como Senhor. Primeiro Ele precisa salvar você, para depois transformar você. Se você quer esse Jesus na sua vida, feche seus olhos e faça essa oração comigo. Pode ser só em pensamento, mas tem que ser de todo o teu coração. Não faça para agradar ninguém, só faça se de fato isso estiver ardendo no seu coração agora. Se essa é a sua vontade realmente agora, então feche seus olhos e diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que a minha vida está fora de controle. Eu reconheço que eu preciso de um poder maior do que a minha vontade para ser transformado. Me perdoa, Senhor, pelos meus pecados. Agora eu quero que você diga a Ele os seus pecados. Seja específico, diga a Ele, peça perdão a Ele pelos pecados que o Espírito Santo está te revelando agora. Diga a Ele agora, em nome de Jesus. Diga assim: hoje eu ouvi a tua voz. Hoje eu senti o Senhor bater na porta do meu coração. E hoje eu decido abrir essa porta para o Senhor. Entra na minha vida. Seja o meu Senhor. Eu me rendo a Ti. Eu me entrego a Ti. Eu quero ser governado pelo Senhor, dirigido pela Tua vontade. Tudo que há em mim que não Te agrada, eu abro mão disso agora e peço que o Senhor retire de mim. Transforma a minha mente, muda a minha vontade, me faz gostar das coisas que o Senhor gosta, me faz desejar as coisas que o Senhor aprova.
me fortalece para que eu possa rejeitar tudo que o Senhor reprova. É em nome de Jesus Cristo, o teu Filho, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que eu te entrego a minha vida, Deus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Meu amado, você que fez essa oração, movido pelo Espírito Santo de todo o teu coração, reconheceu os seus pecados, confessou diante do Senhor, a Bíblia diz que você foi perdoado. A Bíblia diz que você nasceu de novo para uma nova vida com Cristo, você nasceu do Espírito. Agora, como eu falei no início, o novo nascimento não é o fim da obra, é o início da obra. Se você fez essa oração de todo o teu coração, sabe onde você está agora? No início do caminho. E agora você vai começar a trilhar esse caminho que nós temos falado aqui, da santificação, que é o processo de transformação que Deus vai promover na sua vida com a sua cooperação.